Meu nome é Jean Carlos dos Santos Silva e essa é a entrega da ATP da disciplina de comportamento organizacional. E o que é o comportamento organizacional? Nada mais é do que o estudo do comportamento do homem nas organizações. E quando a gente fala em comportamento, aqui inúmeras variáveis impactam e moldam esse comportamento. Aqui desde cultura, crença, religião, origem e ambiente. A gente sabe que o ambiente é um modelador de comportamentos. Aqui eu trago um exemplo clássico que quando a gente vai num estádio de futebol, nosso comportamento é um. Quando a gente vai numa festa ou num casamento, nosso comportamento é outro. E obviamente que, guardadas as proporções, e obviamente que os demais fatores também impactam nesse comportamento. Não é que o ambiente se sobressai sobre os demais, mas ele tem um poder modelador, sem dúvida. Quando a gente fala nas organizações, é a mesma coisa. A organização, o ambiente que foi enraizado naquela organização, ele pode ser um ambiente sadio, como pode ser não ser. E ser sadio ou não é o que vai determinar qual é o comportamento dos funcionários nessa organização. Isso não só para aqueles que já estão na organização, mas para aqueles que também nela ingressam. A gente sabe que o funcionário novo, quando ele ingressa, ele já percebe aquele ambiente, e aquele ambiente vai moldando ele e ele vai se tornando moldado pelo aquele ambiente. Novamente, guardadas as devidas proporções com as demais variáveis que impactam nesse processo. Dentro desse comportamento organizacional tem um fator bem importante, mais voltado nas organizações, né, que é a comunicação. A comunicação, ela tem um poder dentro da organização que ele é um poder muito forte, muito grande, um poder que pode levar a empresa a alcançar o êxito ou a amargar o fracasso. E quando a gente fala em comportamento, esse comportamento passa pela clareza nas informações, pelas informações que são repassadas aos funcionários. O case de hoje é sobre isso, é sobre a falta de comunicação, quais são os impactos dela e como fazer com que essa comunicação seja efetiva e, obviamente, os benefícios. Vou citar três para não citar números que a gente tem, mas três bem importantes, três problemas que nascem pela falta de informação numa organização. O primeiro deles é a desmotivação. Aqui eu vou focar mais na comunicação do nível estratégico até o operacional, ou seja, aquela comunicação que passa por toda a cadeia, por todo o organograma da empresa. Aquela decisão que é tomada na alta diretoria, claro que obviamente que não todas, mas aquelas que envolvem macro decisões da empresa, elas devem ser informadas até o nível operacional com uma clareza para que não restem dúvidas aos envolvidos. Então, quando a gente fala de uma comunicação deficiente, ela vai gerar automaticamente não automaticamente, mas num processo recorrente, ela vai gerar ali a desmotivação. Vou dar um exemplo clássico aqui, né? Se não há clareza na informação de quais são os objetivos da empresa, no curto, médio, longo prazo, isso tende a desmotivar o funcionário. Porque se o funcionário trabalha numa organização que ele não sabe qual é o objetivo, obviamente que ele não vai conseguir entregar todo o seu potencial ou se desenvolver para ajudar a empresa a alcançar aquele objetivo. Que ele pode ter objetivos individuais que vão se conectar com esses objetivos estratégicos da empresa. Então, isso seria bom para ele e para a empresa, mas se ele não sabe, ele tende a se desmotivar. O segundo ponto é fomentar a comunicação informal. A comunicação informal é aquela do café, aquela do corredor, é aquela do almoço. E essa comunicação informal, ela é perigosa para a organização, porque se não há uma clareza no repasse dessas informações, as pessoas interpretam a seu bel prazer aquilo que chega até elas. Já chega de uma maneira informal e isso vai se repassando. Então você vê que pensa numa grande empresa, uma média empresa, enfim, que tem inúmeras pessoas no ambiente, cada um interpretando alguma coisa daqui, de lá, sem ter uma comunicação oficial clara para que as pessoas possam seguir aquilo que foi proposto. Porque esse é um grande problema também.
Por fim, eu vou citar um terceiro também muito importante, que é os conflitos internos. Quando não há clareza nas informações, nos processos, obviamente que haverá conflitos internos. A gente sabe que nas empresas todo setor ele é cliente e ele entrega. Então vou dar um exemplo aqui que o comercial ele é cliente do faturamento, o faturamento é cliente da logística e assim por diante. Se não há uma clareza nas informações dos processos, nas informações tem que estar, se elas não estão bem definidas, isso aqui vai gerar um conflito, seja entre líderes, entre empresas, entre departamentos, como um todo. Então, esses são o que eu trago aqui, os três principais, um dos três principais problemas na falta de clareza nas informações. Como que a gente pode resolver essa carência de efetividade nas comunicações? O primeiro ponto é que comunicações efetivas, ou seja, aquelas comunicações a nível macro da empresa, elas têm que ser passadas diretamente da alta direção para nível operacional. Vou dar um exemplo aqui, metas para o ano que vem, metas para daqui a 5 anos. A gente sabe que em empresas grandes é difícil, mas muitas vezes ali se reúne no começo do ano ou se reúne no fim do ano para trazer para os funcionários muitas das vezes o resultado do ano anterior e quais são os avanços, os progressos e os objetivos para o ano que se inicia ou para aquele que irá se iniciar. Isso é muito importante porque ali todos os funcionários estão no mesmo ambiente, todos eles estão sendo comunicados no mesmo tempo, sem espaço para qualquer rusgas, né? Um espaço que dá para tirar dúvida direto. Se essa comunicação a nível mais macro, ela vem descendo a escada organizacional, a escada hierárquica da empresa, aqui pode haver alguma ponta solta aqui que vai chegar lá no funcionário do setor X que vai interpretar diferente do setor Y e isso vai fomentar cada vez mais a informalidade nas informações. Obviamente que tem temas e temas, os temas mais macros, sim, ele deve ser passado pela alta direção. Mas o tema, aquele tema mais do dia a dia, esse ele pode ser passado pela escada hierárquica. É claro que você tem que formar bons líderes, bons gestores que interpretem e repassem essa informação da maneira que deve ser repassada. Mas não necessariamente vai precisar ser lá a alta direção. Um exemplo aqui é uma mudança em algum benefício da empresa ou uma mudança em algum processo que envolva todos os setores. Isso aqui pode ser passado para os líderes, para os gestores, e eles vão pulverizar isso aqui entre os funcionários. Os ganhos disso, obviamente, que é não permitir tudo aquilo que eu falei no começo, além de você trazer mais segurança para o funcionário, e aqui eu vou focar um pouco no ponto da motivação. Motivação tem aquele debate clássico entre, puxa, a motivação ela é interna ou ela é externa, aí tem a pirâmide de Maslow que diz lá das necessidades básicas até as necessidades mais avançadas, que é o ponto mais alto que o funcionário poderia atingir e a empresa ajudá-lo a atingir, né? Mas aqui eu vou trazer mais no fator assim, a motivação ela é tanto do funcionário, mas a empresa também é uma fomentadora de motivação. Acho que o resultado começa a dar certo, as pessoas começam a progredir e a se desenvolver quando a motivação dela se une com aquilo que a empresa tem para entregar. Esse que é o ponto principal. E numa empresa que há uma comunicação efetiva, isso tende a acontecer. Por quê? Porque se você tem uma comunicação efetiva, eu trago aqui de novo o exemplo. Poxa, eu sei qual é o objetivo da empresa. E esse objetivo da empresa está conectado com o meu objetivo. Então eu vou me direcionar para aprender aqui, eu vou me direcionar para aprender mais. Se a empresa sabe qual é o objetivo dela, ela já pode canalizar treinamentos, ela já pode desenvolver seus funcionários para que esses o ajudem a atingir o objetivo da organização. É claro que a gente poderia falar de muito mais temas aqui,
de muitos outros desdobramentos que esse tema traz, mas é um pouco ali do que o ambiente impacta no funcionário, um pouco daquilo que a comunicação impacta no ambiente. Então, espero que tenha ficado claro. É um tema que eu daria para devagar muito mais, mas eu agradeço e muito obrigado.